bem? E agora estão me vendo? Não, peraí, o que eu fiz errado? Você está muito... Não, é porque você está muito em cima do computador. Quando você for para ali... Mas eu não é para aparecer, eu fico aparecendo nessa câmera aqui, ó. Ah, desculpa mesmo. Nossa, perdão, né? Tá certo. Um abraço só de 2 minutos, eu estou cansado, mano. Eu vou abraçar por 2 dias. Vai existir, não? Só 2 minutos. Ó, já passou 2 minutos, já? Já está querendo desligar? Não é possível. Nossa, quase que quero vir. Eu não vou dar nem 1 minuto, porque está muito Alexandre, vai, graças a Deus. Cristo, tudo bem? Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa vida discipular. Cadê o Arlen, meu assistente técnico? Ah, né? Arruma essa câmera para pegar melhor minha cara aqui que está aparecendo. Antes de nós começarmos, o pessoal que está online, eu já disponibilizei mais uma parte do Vida Discipular lá no grupo. Online. Estou aqui com alguns que... Deixa eu ver, você pediu, né? Foi. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Hoje eu tive reunião, gente, era até 6 horas eu estava em reunião. Assim, de uma coisa para outra. Assim. Ó. Aqui ele tá tipo assim, ó. Se você fizer qualquer pergunta, ela fala, passo. Faço. Preocupa não, mas vai ter apenas um teste com 65 perguntas. Tá certo? Um teste básico. Cadê a Mara e a Eliette? Pois é, não sei. Eu mando mensagem. Ó, tá aqui, ó. Aí aqui é aquela primeira parte, aqui a segunda parte vem andando, tá? Eu tô colocando assim. Né? Quem mais tinha pego aqui que pediu? Você pediu? Quem pediu? Deve ser a Karine, não? Eu falei, Ah, você? eu falei pro Darcy, né? Aí hoje eu não Boa noite, Matheus. sei nem se vai vir mesmo. Não, para saber, eu faço. É. Ainda tem muito aqui. Gente, é o seguinte, eu estou aqui com 3 coisas para falar com vocês hoje. Na verdade, são 3.000, mas eu vou falar só as primeiras 2.990. Eu sei que todo mundo cansado, nós vamos começar. Ele vai falar repassa. Repassa, né? Mas nós vamos conversar e vamos compartilhar de forma tranquila, tá certo? Nada que até meia-noite a gente resolva. Em nome de Jesus. Aí você vai dormir. Vai dormir, né? Vamos orar para começar, então? Ó Deus, louvado seja o teu nome por mais essa oportunidade. Ó Deus, depois de um dia tão agitado como hoje, queremos te louvar pelo teu cuidado, o teu amparo, a tua proteção em nossa vida. Te louvamos, ó Pai, pela certeza que podemos desfrutar da tua proteção. E também, ó Deus, nesse momento de estudo da palavra, queremos lhe agradecer pela oportunidade, por essa casa que nos abre para juntos termos essa comunhão, ó Deus. Que os teus anjos ficam acampados aqui ao redor desse lar, protegendo contra todo o mal. Abençoe todos que estão aqui em pessoa, aqueles que estão presentes online. Tu sabes o que passa no coração de cada um. Lembramos aqui do Gilmar e da Jaqueline, que estão lá em Xinguara, ó Deus. Esteja com eles nessa nova etapa de vida. E esteja com todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Estão no grupo, né? Pessoal, se alguém tiver aí de casa alguma pergunta, pode falar, tá? Senão, casse para sempre. Viu, Matheus? Hoje você vai falar. Mas, pessoal, eu queria hoje começar a nossa meditação com um texto que eu coloco sempre como texto base na minha relação com as pessoas como igreja. Tá certo? Esse é o texto que eu uso como base na minha vida. E está dentro daquilo que a vida discipular, semana 1, semana 2, propõe. Tá certo? Lembra que a semana 1 fala de a sós com o mestre. E a semana 2 já fala de permanecer na palavra, uma coisa assim, não é isso? Então as coisas andam bem juntas, coladas, grudadas. Viver na palavra. E esse versículo que eu vou ler aqui para os irmãos é um versículo que me leva a essa perspectiva de vida. De tanto ter os momentos a sós com Cristo e permanecer na palavra, viver na palavra, né, que é a palavra mais certa. Colossenses 3, verso de número 15, fala assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês,
pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Aí ele completa, versículo 16, Colossenses 3, 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha essa palavra que o apóstolo Paulo traz para nós aqui. Primeiro ele fala que a paz de Cristo, que deve estar no nosso coração, que deve ser o hábito, ou seja, as minhas ações, decisões, confrontos, e tudo em minha volta vai ser decidido não daquilo que eu acho ou deixo de achar, mas de acordo com a paz de Cristo. E aí isso me evita tomar muitas decisões erradas e equivocadas. Quando eu não tenho paz no coração, fica cabelo que a coisa está perigosa. Não é assim? Eu tenho que tomar algumas decisões. Decisões simples ou decisões bem profundas, complicadas. É a paz de Cristo. Agora, não confunda a paz de Cristo com comodidade. Porque no nosso mundo hoje, que a gente vive, tem muitas situações que você vai estar em constante conflito e pressão. Se você for esperar, está tudo tranquilo, para tomar uma decisão, meu amigo, você pode esquecer. Nos próximos 150 anos, você não vai tomar decisão nenhuma. É ou não é? Nessa eternidade. Nessa eternidade não vai, Não vai dar tempo, complicado, não. não vai dar tempo, não. Agora, só que tem certos fatores que eu vou saber distinguir. Por exemplo, Deus é um Deus de ordem ou de confusão? Então, situações na minha vida onde eu vejo que eu estou indo para um caminho de confusão e aquilo me perturba a alma, é o caminho que Deus quer para mim? Não. Eu fico atento. Outra situação, Deus é um Deus de paz ou de guerra? De paz. E a palavra paz na Bíblia quer dizer reconciliação. Então, Deus quer que eu tome uma decisão aqui, que eu traga guerra para essa família, divida a família e crie confusão nessa família? Eu acredito que não. De forma alguma. Por mais que a intenção seja boa. Mas, como dizia minha afinada mãe, de boa intenção em pé está cheio. Não é isso? Então, não é por aí. Agora, como é que eu vou ter essa paz para me tomar decisões, para sentir isso, sentir também? Às vezes a gente fala que fé não envolve emoção. Não, fé não é emoção, mas envolve também emoção. Deus não te criou uma tábua, né? Deus te criou com um sentimento que você, em certos momentos, você precisa viver esse sentimento. Agora, como é que eu vou saber distinguir isso? Aí o apóstolo Paulo fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O diferencial é isso. Na nossa vida discipular, a nossa proposta é de um caminhar com Jesus, que a gente vai aproximando de Cristo e tendo uma relação com Jesus, onde a palavra dele tem que permanecer em nós. E aí vem algumas questões, como é que eu falaria? Difíceis para a gente. Porque aí tem que morrer, como Cristo morreu na cruz, tem que morrer também na cruz, os nossos achômetros. Eu acho, eu quero, eu gosto, eu me sinto bem assim. Então, tem que parar. Eu tenho que me adequar à palavra de quem? De Cristo. E muitas vezes, as minhas percepções, o que eu acho que é o melhor, é só um achar, porque o melhor não vai ser isso. E como é que eu vou saber, então, com essa paz que vai vir no meu coração, é de acordo com a palavra de Cristo, que ela não é incoerente. Por exemplo, a palavra é a favor da vida e não da morte. Mas tem situações que envolvem morte. Você vai dizer para alguém que está lá num conflito, agora lá, vamos usar um termo prático, na Ucrânia. Está recebendo bomba, vai morrer. Ele precisa falar paz e amor, vai livrar de... Não vai. Então, é uma situação delicada. No entanto, eu vou me posicionar de tal forma que isso não vai infringir a minha crença no Deus, que é a própria vida. Porque por causa do pecado na humanidade, a morte está aí. Então, não é. E a morte existe. A doença está aí matando, não é? As pessoas estão se... Está uma discussão muito feroz agora, essa questão do aborto.
Mas as pessoas discutem de forma muito simplória isso, sem pensar em tudo. A gente tem que olhar no todo. Deus é a favor da vida, sim. Tanto do bebê como da mãe, como da mulher violentada também. E Deus, ele olha também para aquele que cometeu o mal. E aí? Então temos que pensar agora, o que diz a palavra sobre isso? Ou seja, o que Jesus nos instrui sobre isso? E vários outros aspectos. Jesus é a favor do extremismo? Ele correu disso o tempo todo. Então, esse negócio de sou de extrema direita ou de extrema esquerda, estou agradando a Deus, está agradando o capeta, porque Deus tem nada de extremismo. Deus tem de equilíbrio. Tem um texto, Filipenses, que ele fala assim, que a vossa moderação seja conhecida, né? O que é moderação? Equilíbrio. O que mais falta no mundo hoje? Equilíbrio. Nós nos movemos muito pelos extremos. É ou não é? Tem um monte de gente desequilibrada. Desequilibrada. E muitas vezes, aí que acontece o pior. Quando nós deixamos a palavra, nós, com muita clareza e muita facilidade, nós caímos no extremo. Sério. Extremos tão loucos que até extremamente Deus é pecado. Porque não tem como ser extremamente Deus. Você é equilibradamente alcançado por Deus. E não aquela coisa sem pensar, aquele fanático, que tudo é Deus, tudo é capeta, olha, sai capeta, olha, sai capeta, e vem capeta em todo lugar. Isso é estranho que não tem uma base bíblica nenhuma. Eu falo, tem gente que cultua mais o diabo que a Deus, escuta, porque tudo é capeta. Ora pro capeta, capeta de calo, capeta não sei o quê. E Deus? Né? Por quê? Tá vendo? Então, a oração, que é uma chave do nosso momento a sós com Deus, se torna uma oração, uma coisa ruim. É mais repreendendo o capeta. Peraí, gente, não tem que repreender nada, sabe por quê? A Bíblia fala que quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ele expôs ao desprezo todo principado e potestade. Então, a batalha espiritual já está ganha em nome de Jesus. Então, sai capeta e sai gente boba. Eu quero viver a palavra de Cristo no meu coração. Outra coisa importante também. Viver a palavra e guardar no coração não é uma questão só de eu decorar, mas é questão de eu vivenciar. Quer ver uma experiência linda que eu acho que vocês deveriam experimentar também? Você já experimentou orar a palavra? O que é isso? Nas suas orações, leia um salmo como sua oração. Eu já. É tão lindo. Eu já. Sem criar doutrina em cima disso, tá? Mas assim, coisas, por exemplo, uma coisa é recitar, o Senhor passou não palavra, outra coisa é levantar no momento a sós com Deus, falar, Senhor, tu és o meu pastor, então eu posso crer que nada te faltará. O Senhor me conduz o caminho certo, o pasto verdejante, refrigera-me a alma. Ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás. É diferente. Se a gente lê aquele negócio seco, fechou a Bíblia, fala. Hoje, eu me ajoelhei para orar, eu fiquei pensando assim, eu poderia ler um salmo. Porque não ficou pronto, não, salmo não. Um versículo. Mas eu vou ler qual? Eu falei, não, eu vou depois, eu vou orar, entendeu? E agora vocês vêm traz essa palavra do salmo. Então, a partir de amanhã, eu vou colocar no. Pode ser. Sabe por quê, gente? Sabe o que é o livro dos Salmos? Não foi intenção nenhuma de Deus criar teologias e doutrinas e nada disso. Sabe o que é o livro dos Salmos? Cânticos de pessoas que estavam extremamente atribuladas e encontraram em Deus respostas e questionaram Deus as respostas. Até quando, Senhor? Olha só, o cara extremamente assim, delicado com Deus. Até quando, Senhor? Mas ele estava pondo a alma. Sabe por quê, gente? Diante de Deus não adianta você ter máscara. Você tem que abrir o jogo. E lamentações. Lamentações, Jeremias estava lamentando todo um estado depravado, terrível, de cativeiro, tudo que estava vindo devido ao pecado do povo. Ele fala até assim, quero me trazer à memória o que pode me dar esperança. A misericórdia do Senhor, as misericórdias são a causa
Não sei se conseguiu. Elas se renovam a cada grande atualidade. Mas para ele falar isso, ele falou muita coisa. Ele falou da dor, do pecado, da desgraça alheia dele, da vida. Parece assim um quadro que ele estava tão triste, desolado, com a situação, e aí ele trouxe isso, né? Eu quero trazer a memória, né? Nossa, é muito forte, né? O desespero dela, o consolo, O né? desconsolho. Então, tipo assim, eu quero trazer na memória. Trazer algo, né? Isso, que me dá esperança. E tem momentos na nossa vida que a gente só não, a gente precisa justamente disso. E nesse mundo desequilibrado, é justamente isso que não vem para nós. Aí aparecem os extremos com receitas fáceis para a vida. E Deus fala, descansa na palavra, descansa, sabe, leia a palavra. Em vez de eu julgar, eu vou buscar na palavra, habite em voz a palavra de... E aí, na vida discipular, ele fala sobre isso nas 2 primeiras semanas. A Grace falou que sobre os salmos, é até curioso que existem mais salmos e lamentos, né? Então as pessoas também estavam com dificuldade quando escreveram salmos. Muito atual nesse sentido. É a verdade, Grace, mas os salmos é isso, gente. Os salmos, por isso às vezes a gente não pode querer que as coisas sejam iguais nos tempos vivos agora. Mas imagina o que esse povo está vivendo, para a pessoa falar assim, por que te calas, ó Deus? Por que está calado, Deus? Ou falar assim, a minha alma está angustiada até a morte. Pensa uma pessoa expressar isso. A gente tem que lembrar que ele já quebra o pecado, trouxe para a gente sofrimento. Então o sofrimento é inerente à vida. É uma coisa, não tem como falar, vou viver, não sofro. Não, você pode fingir que não sofre. Mas sofrer você vai, é inerente. Porque foi uma consequência, a morte, quando Deus disse lá, se comerdes, morrerás, essa morte aí não é só simplesmente fechar os olhos, morrer e bater as botas, não, né? É muito mais, envolve toda essa deteriorização da nossa humanidade. E aí vem vários aspectos, né? Vem a dor física, a dor emocional, vem a dor da alma, a dor do coração, né? Vem a depressão orgânica, psicológica, vem tudo. E todo ser humano pisou nessa terra só. Todo. Até o Filho de Deus, quando pisou aqui, sofreu. E a Bíblia fala, ele sofreu as nossas dores. Isso aconteceu. Chorou. Sentiu irritação, ainda que perfeita, com o nosso pecado, mas Jesus foi irritado de ver indignado de ver aquilo, imagina. E eu pensei isso, que eu levantava de manhã assim, gente, esses 12, meu Deus, eu falo lá, ele entende bem, eu falo bem, ele entende ser. Deus era o santo, né? Graças a Deus, era a gente, né? Mas o fato é que no mundo nós temos isso. E você entender as Escrituras como relato de gente usada por Deus, mas de gente que passou por isso, você enxerga com uma outra perspectiva. Antes de achar uma doutrina profunda, veja a gente sofrendo, veja a gente padecendo. Uma coisa que eu achei muito interessante que eu estava vendo, inclusive no livro que tem, que chama-se Pedir para Si a Morte. Ele fala de várias passagens na Bíblia onde os grandes, né, como Jó, Jeremias, Elias, Moisés, pediu para Deus para morrer, porque eles já não estavam dando conta mais. Né? Qual era a aflição que eles estavam passando. Então, eu falo assim, quando eu olho para assim, cara, até eles, que, né, que Deus olhava para eles e levantou eles, eles também. Teve uma hora que chegou para Deus e falou assim, dá uma aliviada aí. Dá um conceito. Imagina a gente, réis mortais. Paulo fala isso, no momento que ele sentiu uma perseguição tão grande que ele pensou que acabou. Né? A gente é natural isso. O erro é eu julgar e achar que o sofrimento do Cristo é insignificante. Esse é o nosso grande erro. O erro é achar, eu olhar para o Rodrigo, para o Ar, e falar assim, não, isso aí não está vendo? Qualquer coisinha está alarmando. Calma. Pensa assim, só aquela pessoa faz isso. Eu sou mas todo mundo pode ter um deslize na vida. Claro, gente. Por isso não julgue. Pode chegar. Por isso não julgue.
Respeite o sofrimento. E somente quando você tem a palavra de Cristo no seu coração, você consegue enxergar a vida e perceber. Sabe o que é misericórdia? Você pode me dar uma definição de misericórdia? O que é misericórdia? É acima da bondade do Senhor para Acima da conosco, né? bondade. O que mais? O que é misericórdia? Fala do coração. Do coração. Quando você pensa em misericórdia, eu vou contextualizar, né? Tipo, misericórdia é o ato de não executar algo que seria executado, no caso, né? De uma misericórdia. Tem umas questões teológicas que eles gostam de colocar da seguinte forma: graça é eu receber o que eu não mereço. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Colocar assim. Por quê? Eu recebo a salvação, mereço? Não. Eu mereço a condenação, eu recebo? Não. Eu só. Mas eu gosto de mais um pouquinho além. Eu falo que misericórdia, e quando Deus fala assim, foi Jesus, né, que falou isso lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, é aquela pessoa que é capaz de sentir e perceber a miséria no coração do outro. Misericórdia. Viu só? Brincando aqui as palavras, córdia vem de cardia, de cardíaco, coração, né? E essa expressão na Bíblia, ela diz muito mais desse lado interior nosso, dessa, tudo que envolve, não é só emoção, não, tudo envolve a nossa vida, né? Nossa existência. E quando você ser misericordioso, é você agir de tal forma que você consegue entender e ver a dor, a miséria do outro. Antes de julgar, você consegue ver. Tem um cântico antigo, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Eu fiz uma pregação sobre misericórdia no apontamento, e Exato. falava que usar de misericórdia não é você simplesmente olhar o sofrimento do outro, mas você agir diante do sofrimento. Exatamente. Porque o que Deus fez com o moço? Ele poderia vir cá e descer fogo, queimar tudo, não foi? Ele agiu. E agiu com pouca coisa, não. Pegou o próprio filho e colocou numa cruz como um bandido. Por causa de um bando de comedor de feijão rebelde. Quando o filho falou assim, não, Senhor, vamos pedir para descer fogo do céu. Aí ele vai e fala, vocês não sabem que o Espírito Está falando, eu sou, eu sou, e não sei assim, não lembro exatamente. Então aquilo lá mostra, né, o Espírito a misericórdia do Senhor. A misericórdia. Né? E esse viver na palavra, pastor, é uma coisa assim que nos ensina muito essa questão de quem Deus é e quem eu sou. Quando a gente começa a conhecer o caráter de Deus, a gente também passa a conhecer o outro, que é terrivelmente corrupto. É incrível que eu só sou capaz de conhecer a mim mesmo a partir do momento que eu conheço a Deus. Eu sou capaz de conhecer a Deus porque Deus se revela na sua palavra. E quanto mais eu leio e eu conheço Deus, eu estou conhecendo a mim mesmo. Porque eu vou ver, eu sou merecedor de alguma coisa? Eu sou dono de alguma coisa? Eu mando em alguma coisa? Nem nada, né? Desse mundo eu vou levar alguma coisa? Nem para a gente mesmo. Então, assim, uma coisa interessante, inclusive com meu pai, não é muito frequente, não, mas mas ele me falava assim, quando fala assim da Bíblia, da palavra de Cristo, todo mundo fala da Bíblia que é a história da humanidade em busca de um Deus. Ele fala assim, eu sempre achei isso muito fora de contexto. Porque eu olho para a Bíblia, eu sempre vejo a Bíblia resumindo como a história de um Deus que vai ao alcance da sua criação. Um Deus que usa de amor e de misericórdia para alcançar a criação. É interessante, porque na verdade a Bíblia é isso. É Deus vindo, lidando com um povo que não sabe que Deus está vindo, não quer esse Deus vindo. Por isso que a nossa leitura da Bíblia tem que tomar cuidado para nós não querermos esquecer essa ação de Deus vindo, Deus intervindo, Deus trabalhando.
Aí, senão você pega o Antigo Testamento e acha que tem que viver todos aqueles rituais, aquele jeito é matar, é odiar. Ah, você adulterou, tem que morrer. Ah, não sei o que, você pegou, tem que morrer. É abominação. Para com isso, peraí. Ali Deus estava olhando, mostrando, por que Deus deixou esse registro para nós? Que vai ser até um tema do nosso próximo Sam, né? Quando não, a Bíblia, eu vou abordar muito isso. Gente, a Bíblia é Deus nos mostrando a relação dele com esse mundo caído. Não é? E contando a história está ali, um povo que era mau, um povo que matava só de olhar um para o outro. Como é que Deus lidava com esse povo? Usando vida, usando morte, usando castigo, usando tudo, porque era a linguagem que eles entendiam, não é? Era a linguagem que eles entendiam, não tinha outra linguagem. Pensa aquele bando de gente lá no deserto, que ficou 400 anos um escravo no Egito. Era um povo manso, um povo tranquilo. Falar com eles sobre paz e amor, flores e relva, eles entenderam? Passar pela história, o povo hebraico era bem tranquilo. Tá vendo? Então, assim, Deus Ainda lidou não. com isso. Agora, o que eu tenho que pensar? Se tudo aponta para esse Cristo, é Deus se revelando em Cristo. E aí eu tenho essa oportunidade de ter um momento a sós com Ele, numa oração, numa leitura do que Ele deixou registrado para me entender melhor a vida. Eu vou perder meu tempo? Ou vou investir meu tempo? Aí fecha com tudo isso que eu estou vendo aparecendo na semana aí. A importância disso. É aquela história. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não permito que Deus fale comigo? Peraí, não é que eu estou sendo capaz de impedir Deus, né? Não é impossível. Mas assim, como é que Deus fala comigo? Palavra. Se eu não dedico um tempo com essa palavra, como é que eu vou entender e saber a voz de Deus? Aquela velha pergunta, o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da minha vida? Olha, perguntando, você não vai saber nunca. Se você não ir para a palavra, e começar a entender a palavra, viver a palavra, guardar a palavra. Agora, só que tem um porém. Eu vi muito isso nesse livro de vida discipular. Eu tenho que me sujeitar à obediência. E não ao que eu acho que é. Sabe por quê? Senão vai ser assim, ó. Nessa página eu concordo com Deus, essa aqui não. Essa eu concordo, não, essa aqui não. No meu vai ter 3 páginas, só olha lá. Edith humano. Essa daqui eu já sei. Já sei, né? Não, gente. Agora, tem várias coisas que eu posso fazer para mim essa palavra habitar no meu coração. Aí, eu tenho momentos de leitura. Até decorar alguns versículos é importante, você sabe, é gostoso. Faz bem para a alma. Não faz mal, não. Tá certo? Tem contraindicação, né? Não tem contraindicação, não. Tá bom? Mas Porque também, a gente decora tanta coisa ruim, né? Não é isso? Se aconteceu, se algum político falou uma besteira, todo mundo sabe o que ele falou, né? Mas alguém lembra do sermão que falaram domingo passado na igreja? Então, o que está guardando no seu coração? Habite a palavra. Procure ler. Dedicar um tempo. Eu estava estudando esses dias aí esse material e vendo assim, gente, a gente fica preocupado com 30, 40 minutos todo dia. Não, gente. Levanta de manhã, dedica um tempinho. Ora, leia a palavra. Busca um pouquinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos, você não vai morrer e me perder sua agenda por causa disso, não, pelo contrário. Você vai ter uma agenda muito melhor, mais fresca, né? Mais administrável, vamos fazer assim. Essa semana, eu fiz esse teste. Porque antes eu tinha, eu fazia esse teste. E aí eu fui deixando as coisas do trabalho me tomar isso. E eu parei de tirar esse tempo de ler as escrituras, de ouvir, que eu gosto de ouvir hinos, sabe? Eles falam que não tem isso, né? Mas eu considero. Tem uns hinos que, para mim, não louva a Deus, não. Mas é o que você vai. Você tá mais... Não tem uns hinos de louva a Deus, não. Então, assim, para mim, o louvor, ele tem que ser de adoração. Adoração ao Senhor. Então, assim, essa semana eu fiz isso. Eu estou com muita dificuldade, realmente, com o óculos que tem, com enxergar a letra. Aí, ou às vezes eu vou fazer enquanto eu lavo material, ou enquanto eu estou me arrumando, eu coloco a Bíblia falada. Aí eu estou ouvindo a Bíblia todos os dias, e aí logo depois eu faço, eu sempre falo com o Senhor, que seja lavando material, que seja fazendo algo assim, mas eu estou conectada o tempo todo. Eu tiro esse tempo para ficar só,
Só, né? Se eu não tenho esse tempo, às vezes eu acordei mais tarde, mas eu vou fazer alguma coisa ali, mas posso ficar só, e orando, e ouvindo as escrituras, ou ouvindo louvor e falando. Então, assim, foi essa semana eu fiz isso. Eu já tive. Ó, esse é o caminho, tá? Não existe uma. Olha, a gente não tem que padronizar. Não, a sós com Deus, só se você sentar, ler 15 capítulos, fazer 13 minutos de oração, intercessória, 14 de gratidão, e não sei. Não existe isso, não, tá? Deus não padronizou nada nesse aspecto. Primeiro, gente, graças a Deus nós temos esse luxo que é a Bíblia aqui escrita. Na época de Paulo aqui, ninguém tinha isso, não, viu? Ninguém tinha. Não tinha. Ninguém tinha Bíblia em casa, não. Não existia isso, gente. Não tinha essa comodidade. E hoje tem muita gente que não tem acesso. Tem muita gente que tem dificuldade. Aí você fala, Deus só fala se eu sentar, ler 15 capítulos no dia, completar a Bíblia em um ano. Não existe isso, não. Você quer fazer isso? Faça. Seu propósito, não tem não tomar nada conta. É uma questão sua. Agora, dizer que Deus só fala e só vai aprender de Deus se você fizer assim, 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 me desculpe, isso é para religioso dele, tá? Não tem nada a ver com Bíblia, não. Eu falo que é importante a gente estudar, aprender, né, e buscar conhecimento. Até eu falo que por mim, né, sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de saber muito detalhe, mas eu falo que a mensagem do Evangelho em si ela é muito simples. Entenda que na terra dele existe um Deus e que esse Deus mandou seu filho unigênito morreu na cruz por você, para que você se arrependa dos seus pecados. Creia nele, você será salvo, e pronto. E a mensagem do Evangelho, eu falo que a mensagem principal que a gente deveria pregar. Né? E hoje em dia não é tão falado assim. Não, Jesus menos se fala hoje em dia, né? Fala tanta coisa, né? É tanta doutrina e tanta confusão. E o pessoal fala de vários assuntos, não, porque tem que pregar isso, tem que pregar aquilo. Não, a mensagem que você tem que levar do Evangelho na vida ela é muito simples. Antigamente, né, era pregado o evangelho muito simples, né? E todas as pessoas fosse assim, né? Igual hoje, é muita teologia. Não, hoje, se não for um podcast com uma iluminação de última geração, né? Aquela coisa toda, e tiver Toda a estrutura. Não, aí Deus não fala. Para com isso. Mas resumindo, eu quero caminhar com vocês a vida discipular toda semana isso. Eu pego o tema principal. Agora, você que vai tirar o seu tempo aí, responder o que você achar que dá conta de responder, caminhar. Mas, por exemplo, na primeira semana, nós aprendemos que é importante a sós com o mestre, priorizar quem que é o centro? Cristo. Na segunda semana, nós vemos que é importante viver a sua palavra. E viver na palavra requer compromisso, dedicação. Eu estudar, como você falou, estudar sim, eu dedicar tempo, eu recitar também, eu orar os salmos. É coisa assim, simples e básica. Quer ver uma coisa gostosa? Larga tudo. Começa uma leitura bem simples. Esquece que você até crê em Deus. Esquece tudo que você já aprendeu no passado. Comece uma leitura de novo do Novo Testamento. Começa por João ou por Marcos. Não precisa ser na ordem, não. Começa com uma leitura. Vamos ler um pouquinho. Mas leia tentando viver, vendo o que estava acontecendo ali. Faz uma leitura diferenciada. Você vai ver que muita coisa que você achava que sabia, você não sabe. E muita coisa que você não sabia, você vai saber. Marcos, né? Todo dia o Senhor fala. É igual os filmes. Só que como eu já fiz várias vezes seguidas, eu estou lendo uma parte da questão da leitura devocional. Mas é totalmente diferente. O Senhor traz coisas assim, traz uma luz diferente, algo diferente. E não é nada complicado. Só que eu não vi daquele jeito como o pastor falou. Agora eu estou vendo de outra perspectiva, tá vendo? Teve um exercício que o livro fala um pouco, eu apliquei isso, tentei trazer para a nossa realidade e que se a gente pode aplicar isso aqui. Até, não sei se eu trouxe, arranja um caderno e começa todos os dias, no seu momento de oração, a anotar o seu texto bíblico, a sua oração ou os seus pedidos de oração. Faça isso. Hoje, 4/7 de 2024.
6h30 da manhã, 4h30 da manhã, 10h30 da manhã, 11h30 da Lá ensina isso, né? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Faça isso. Gente, quando você vê, depois que você vai passar a semana, você vai olhar para trás seus pedidos, você vai ver quanta coisa Deus já respondeu, quantas coisas Deus não respondeu, mas como você cresceu. É um registro. Ah, mas esse mundo é tão agitado, porque tempo para isso. Vai trazer meu. Então, organiza um pouquinho isso. Tem tempo para tanta coisa, Tanta né? coisa, faça isso, faça registro. Aí, nossas reuniões aqui, eu posso pedir, Cris, lê para mim o que você editou, falou no dia da semana aí. Você vai ter que ler. Se você quiser ler, tá certo? Não é obrigado, não. Já estou querendo ameaçar você se você não ler. Mas assim. Talvez vai ser linchado. Você A gente vai tacar a pedra pessoal lá. de casa aí também, não é? Nesse momento, que a intenção do livro, gente, igual eu estou falando, essa forma que estou ficando vida discipular, não é uma sequência rígida de você tem que cumprir uma tabela e depois sentar e cumprir a tabela. Então, não é o quê? Nada, mas eu cumprir a tabela. Não, eu quero que você vivencie. E vivenciar requer de você uma postura diferenciada, uma postura mais aberta, mais leve. A vida já está carregada, né? A vida é mais leve. Né? Então, assim, anotar, eu gosto de fazer isso. Tá? Anote, faça isso. Certo? Nós vamos compartilhando. E cada semana, nós vamos trabalhar sempre o tema principal da semana. Aqueles detalhezinhos ali você vai trabalhando. E você vai me trazer aqui uma coisa que Deus falou. Lembra que o texto fala isso? O que Deus disse? O que Deus me disse? Mas assim, como é que fica diferente do que seguir esse livrinho assim, como se fosse uma reza, uma romaria? Né? É bem A diferente. gente vê, Deus fala realmente. Porque essa é a diferença da Bíblia de qualquer outro livro. É Deus falando. Ainda que ele usou um meio muito simples, que é papel, no nosso caso, letra preta, ou sei lá se é vermelha, sua, né? Tá ali. Né? Mas é Deus falando. eu gostei do céu também. Uma carta de amor. Essa semana eu não fiz a semana 2, eu refiz a semana 1. Não vai para o céu? Não, eu não fiz a semana 2, eu refiz a semana 1. A minha já está respondida. Não, mas então, eu não tenho esse luxo, então eu tenho que fazer. Só que eu refiz direito. Então, tipo assim, como eu tinha passado muito rápido, eu tinha visto que o tema era João 15. Por um acaso, o Labino pregou João 15 também no domingo, mas foi um texto que ficou a semana toda na minha cabeça. E o texto todo. Porque não era uma parte dele, era o texto todo. O texto todo ficou na minha cabeça. E aí eu tava conversando com uma moça que trabalha lá na recepção do meu trabalho. A gente ficou acho, umas 2 horas conversando. Estagiário é bom que a gente não precisa fazer muita coisa. A gente pode conversar. E foi muito bom, assim. A gente vê como a gente, às vezes, um pouco sem paciência, porque foi uma semana que eu perdi bastante a paciência, várias horas. Mas, quando eu tenho ela. Mas assim, eu perdi muita paciência essa semana, e muito mesmo. Meu Deus, Samara. Os socos. Mas foi uma semana que ao mesmo tempo eu acalmava na palavra. Mas é o remédio. Ia pedir né? conselho. Hã? É o remédio, a palavra. O remédio é a nova palavra. E o remédio também. Mas, Alexandre, eu vou contar algo aqui para você. Essa semana me aconteceu algo dentro da minha casa, e eu vi o quanto faz a diferença a gente estar em comunhão com Deus. Porque quando a gente está sem essa comunhão, a gente fala assim, está desviado. Não, desviado para onde, meu filho? Eu acho assim, que você, aquilo que você aprendeu, você não esquece. Né? Agora, essa comunhão, essa busca incessante de aprender mais do Senhor, de estar perto do Senhor, essa conexão não faz diferença. Então, assim, quando essa semana eu vi, assim, aconteceu algo, não quero relatar ele lá tudo, né, o que aconteceu, mas aconteceu algo que me chateou bastante essa semana. Eu vi o quanto é diferente realmente a gente estar com a conexão com o Senhor, porque a gente não está livre de sofrimento, mas você está em paz. Você pensar assim, peraí, eu fiz o que precisava ser feito. Tá, diante do que a Bíblia me ensina,
tá tudo certo. Eu fiz o que era para ser feito, o que está certo. E o outro lado, aí você vê o outro lado, que o outro lado não está em paz, fica batendo cabeça, não busca paz, o coração não tá tranquilo, a pessoa, sabe? Então, assim, você vê a diferença de fato do que é você ter uma conexão com o Senhor e fazer isso dia a dia. Faz Toda a diferença. E lembrando sempre, gente, nós não podemos mudar o outro, mas Não. nós o mudamos. Sim. E uma coisa que nós temos que mudar é essa prática de um tempo a sós com Deus. Isso é importante. Essa missão dessa semana, talvez tenha uma coisa lá, que ele fala assim, Jesus, ele se esvaziou do que ele tinha. Então, ele estava aqui como ser humano, como nós. E essa diferença, ele fala lá na passagem, falando assim, Jesus, ele tirava tempo das ações. Ele que não precisava, né? Ele subia no monte, ele se retirava para o deserto, ele foi mostrando os textos lá e falava assim que Jesus não se preparava, por exemplo, eu vou me preparar porque vai acontecer algo ali. Não, naquele momento ele já estava pronto. Aí ele mostra lá o texto da Maria, que foi a multidão, né? E ele levantou aquele poço lá, aquele filho, ele mostra um ato para uns 3, 4, mostrando assim, que Jesus chegava e fazia, não precisava perguntar, nossa, um jeito de oração que vai acontecer, porque ele tinha essa vida. Aí ele mostrando a importância também da gente ter, igual você falou isso, se você não tivesse, poderia ter sido, né, Com certeza, muito mais desagradável. porque às vezes quando alguém te ofende, você leva aquilo para o coração, você acha que é ofendido, né? Porque nós somos muito dodóizinhos, né? A gente acha que é ofendido por qualquer coisa. E a gente leva aquilo para o coração, e aquilo outro, misericórdia, ele pode morrer sem salvação, mas nunca perdoar ele, né? E a palavra de Deus nos diz o contrário, né? Você vai dar um tapa na face, dê a outra, né? Ai, Caminha essa semana, deu um tapa na face, foi a discussão completa. Foi as duas faces discutindo. Gente, resumindo tudo, tire um tempo de Deus, tire um tempo para a palavra, leia, medite. E aí nós vamos crescendo nesse relacionamento com Deus. Porque, querendo ou não, é disso que a gente precisa. Tá certo? Não há mais nada que a gente possa fazer, tá? Tem um outro ponto que parte vivendo a palavra, que eu vejo muito acontecer, o pessoal falar assim, essa parte da Bíblia eu já li, ou essa pregação eu já escutei. Eu falo assim, gente, eu acho tão legal quando eu vou para a igreja, eu até mesmo o mesmo pregador, até vai escutar as mesmas pregações que o Labiano já fez, ou que o Paulo já fez, eu gosto de escutar de novo, porque é tanto detalhes que você, na primeira vez, você não escutou, na segunda vez, você prestou atenção em outro aspecto, não, né? Então, assim, você se abrir para ler o mesmo texto várias vezes, para escutar a exposição de alguém que fez o mesmo texto várias vezes, ou até de pessoas diferentes, né? Buscar ver outros aspectos, né, do texto que você está lendo, de experienciar. É tão lindo isso, Cristo, para te concluir. Vocês já perceberam por que tem 4 evangelhos? E os 4, na maioria das vezes, estão falando da mesma coisa, mas cada um apontou para um detalhe diferente. Eu só Posso no complemento do Christian, eu tinha uma birra específica com aquele dia de Cafarnaum do paraplégico. Teve uma época da igreja, acho que eu não lembro, teve uma época que eu acho que foram 6 pregadores diferentes, os 6 fizeram o mesmo texto, vocês foram seguidos, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu lembro. não tem mais nada. Não, tipo, foi isso, eu ficava assim, meu Deus, não é possível, o que você tá querendo falar comigo?
Eu não aguento mais ouvir esse texto. Por isso, vai pregar esse texto semana passada, eu falei, ai, meu Deus, de novo. Foi ótimo. Não, mas é muito engraçado isso, Traz esse porque... texto só para dar uma reforçada. Acho que eu vou trazer, rapaziada. Não, mas é muito engraçado isso, porque por mais que seja o mesmo texto repetitivo, cada um trouxe um aspecto, um ponto, ou até mesmo o que era similar entre uma semana e outra, de coisas que precisavam ser ditas. E de um momento em que eu sentia que a igreja estava meio assim fria, a gente estava meio cansado das coisas. Acho que inclusive o movimento trouxe um pouco mais de ânimo da gente, mas a necessidade daquele texto vir toda vez para cada pessoa diferente que vinha. E eu falava, meu Deus, né? Olha, Sobre- é tão interessante isso, gente. Se nós somos tão falhos pecadores, que se tivesse apenas um texto bíblico e ele fosse pregado todos os domingos da nossa vida, ainda assim nós não conseguiríamos viver. A gente sempre está lutando. É ou não é? Quem é que pode afirmar? Não, isso eu sei tudo, vivi tudo, pratiquei tudo e não deu certo. Não é Uma isso? coisa que eu gosto muito de lembrar sobre a Bíblia, é que ela é escrita. E É isso, cara. ela é espírito e vida. Tá escrito. Então, se ela é espírito e vida, ela se movimenta dentro de todo o nosso vida. Em cada aspecto ali, às vezes a mesma palavra vai falar com aquele totalmente diferente. Fala só um pouco mais alto para as pessoas ouvirem. Então, fala aí. Nós estamos falando que a Bíblia é viva, né? E às vezes a mesma palavra vai falar aqui, vai falar uma palavra diferente, acrescenta. A palavra é viva. E você falou uma expressão, o espírito da palavra, né? É, Falar igual. exatamente. É isso que é a Bíblia. Por isso que Paulo fala que a letra mata, não é que estudar errado vai te matar, não é isso. Mas é que você achar que o simples fato de estar ali e você não ter experiência não mata. Tem razão nenhuma na sua vida. Agora, quando você deixa essa palavra viva, ela trabalha no seu ser, às vezes o mesmo texto vai te falar 21 coisas diferentes. Não que vai mudar a doutrina do texto, não vai ser incoerente. Hoje falou que preto é preto, mas vai falar, não, preto é amarelo. Não, não é isso. Ele vai com mais aplicações em áreas da sua vida que você não tinha enxergado antes. Agora, qual é o maior problema? É quando você não quer enxergar e não quer ouvir. E você quer forçar o texto a dizer o que ele não quer dizer. Por exemplo, quando Jesus disse para aquela mulher adulta, naquele texto, vai, não peques, mas ele não disse, vai, continue pecando, está tudo mil maravilhas. Ele disse, vai, não peques, mas. Então, a gente não precisa achar, para contornar o nosso pecado, a gente enfrentar. Vai, não peques, mas ele disse, eu também não te... Teve um outro texto também, que eu não sei se é cego ou daquele do poço lá, Jesus Cristo falou isso, ele vai e não peques mais para que não te vencer ou suceda coisas piores. Ou seja, não é para você ficar do mesmo jeito, não é para você continuar com a mesma vida. Deus quer mudança e Deus promove mudança, irmãos. Deus não, é impossível. Quando você tem, por isso que eu falo, quando fala que vê anjo, a vida não muda, né? O encontro com Deus não dá para ser a mesma coisa. Se está a mesma coisa, é porque não foi um encontro com Deus, foi um encontro com qualquer outra coisa, menos com Deus. Isso é fato. Porque a palavra é viva e quando ela permanece no nosso coração, aí a verdade nos liberta. Diz um capítulo número 8. 8. Pode falar. Quando algo não está certo, a gente não tem mais. Não tem paz. Pode ter. Isso aí é um testificar que você nasceu. Você não tem paz para continuar com isso. Né? Eu falo, eu falo assim, gente, tem gente que ouve a palavra, tem gente que tem esse, digamos, encontra com Deus, vira as costas, segue o caminho como se nada tivesse acontecido. E é tão fácil. Mas tem gente que eu falo, como eu, por exemplo, você tem esse encontro com Deus, você até fala assim, não, você não fica, aí eu vou embora. Deus fala, não, você não consegue sair, você não consegue. A Bíblia, a teologia fala de um chamado eficaz. Né? Quando Deus se revela a nós na sua palavra, é eficaz.
Não é uma coisa meia boca, não. Tá certo? Apesar de que as nossas respostas, a forma de expressar são diferentes. Talvez eu aqui nem ninguém percebe nada, mas eu estou falando Deus no meu coração. E assim por diante. Agora, o fato é, não tem como. Com Deus e sua palavra, você não é o mesmo. Você é tocado de alguma forma, direta, indireta, abertamente, veladamente, não sei. Isso é um problema seu com o Criador, né? Mas Deus. Amém? Amém. Permaneçam, continuem a sua vida discipular, façam isso. Toda semana a gente vai discutir cada vez mais alguns aspectos de cada semana, em nome de Jesus. Faça um caderninho de oração, de meditação, de devoção. Eu chamaria o meu, eu chamo o caderno devocional. Do jeito que você quiser. Se você vai anotar uma coisa, fique à vontade. Isso vai ser muito importante. Tá bom, pessoal de casa aí também? Deus abençoe. Matheus está online? Tá aí? Tá? Não, Matheus Saiu, né? É muito bom, tô falando para ela. Tem não, hoje só Hoje mulheres. não, só são elas. O Matheus saiu, caiu, né? Faça o caderninho de oração, se vocês ainda não têm, né? Faça o caderno de oração lá na. Acho que nem você já ganhou o cadernão ali. Tá bom, gente? Vamos orar? Rosana, faz uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, Deus, que nós estamos aqui por tua palavra. Maravilhoso é o Senhor, é ouvir a respeito dessa palavra que é viva, que é poderosa, Pai, que ela é Espírito. Pai, como nós ficamos felizes de saber, Pai, que esse Deus tão amoroso, esse livro para nós, usou os teus servos para que esse livro fosse escrito, Pai. Hoje nós temos acesso livre a esse livro, com essas verdades tão grandiosas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa transformação. Pai, nos ajuda a viver essa palavra todos os dias. Nós precisamos do Senhor, da tua mão poderosa, da tua intervenção nas nossas vidas, Pai, nos encorajando, nos renovando a cada manhã através da tua palavra, lendo os textos, sendo alimentado desse pão vivo que desceu do céu, que é o teu Filho, através da Escritura, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda todos os dias a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. O Senhor nos leve para nossos lares, debaixo da porta da paz do Senhor, que nos dê uma noite, Pai, de paz, um sono reparador. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. E depois eu vou estar providenciando esse material, vou colocar no nosso link lá, né? O pessoal seguir aí, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe, boa noite para o pessoal de casa aí. Reparador, né? Eu estou precisando. Estamos precisando todos. Gente, boa noite aí, Deus abençoe. Boa noite, amado. Boa noite a Beijo, todos. beijos. Nós vamos para a comunhão agora. Comunhão. Eu prefiro o chá. O chá? Hã? O chá? Eu tô indo para um café. Não. Pode sair. Não, café o quê? Toma depois Tchau, da Geralmente. café, a gente toma depois da 5 horas. Não, eu